Quero cumprimentar os meus amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tema da mensagem de hoje: a paz, Luana, a paz, Anderson. Senti a sua falta lá no culto hoje, hein? Quando tomamos decisões sem consultar a Deus, né? Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo de número 4. Então disse a toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos do povo. E ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Até aqui, amados. A paz, Marcele. Amados, se nós olharmos pela ótica humana, Davi havia tomado uma boa atitude. Tirar a arca de Quiriate Jearim para levar para Jerusalém, que é onde era o lugar dela, né? Só que, amados, Deus tem os seus métodos, Deus tem as suas normas de como fazer cada coisa. Aos olhos de Davi e aos olhos do povo, a paz, irmã Isa, ele estava tomando a decisão lógica: trazer de volta a arca do Senhor. Só, queridos, que existe dois poréns. O primeiro, Deus tinha pessoas específicas para fazer esse transporte. Pessoas separadas, a paz, Cristiano, separadas para isso. E também tinha uma maneira determinada por Deus, a paz, Luciano, de como a arca deveria ser transportada. A arca, ao ser transportada, ela deveria ser transportada pelo povo de Levi, os levíticos, né? Os povos de Levi. Foi a tribo de Levi que ficou responsável para cuidar das coisas do Senhor. E também, ela não poderia ser carregada de qualquer maneira. Para isso, a arca possuía umas argolas, onde ele era introduzida as varas, e ela era carregada sem que ninguém tocasse na arca. Davi sabia disso. Davi não era nenhum principiante. Talvez por empolgação, talvez por atitudes impensadas, ele manda construir um carro novo e coloca a arca ali em cima. E escolhe lá 2 homens para fazer o transporte. E no trajeto houve um imprevisto. Quando eles chegaram na ilha de Quidom, Uzá, que foi um dos homens encarregados por Davi para fazer o transporte da arca, estende a mão para segurar a arca, porque os bois haviam tropeçado. Com isso, o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu e Uzá foi ferido. E morreu ali
A paz, Zé Carlos. A paz, Natália. Aonde eu quero chegar, aonde nós pretendemos chegar com esta mensagem? Nem tudo, irmãos, que a paz, Junei, que desejamos fazer, pode ser feito do meu jeito ou do seu jeito. A paz, Maria Elizabeth, da nossa maneira ou da sua maneira. Deus, quando mandou que fosse preparado o tabernáculo, fosse construída a arca, ali foram colocadas as tábuas da lei. A arca simbolizava a presença de Deus. E somente podia ser conduzida pela tribo de Levi, que foi a tribo que Deus separou para cuidar do seu templo. E nós temos que aprender, irmãos, tirar uma lição desse texto. Nem tudo que queremos fazer é a vontade de Deus. Nem tudo que queremos fazer é aquilo que Deus quer que eu ou você faça. Por quê? Quando nós fazemos alguma coisa, ou pensamos fazer alguma coisa, qual a primeira atitude que devemos tomar? Primeiro, consultar a Deus. Se Davi tivesse consultado a Deus, com certeza Uzá não teria morrido. Porque com certeza Deus teria alertado Davi que não era daquela maneira que a arca deveria ser transportada, ou que talvez não fosse nem o momento adequado da arca ser transportada. Então é importante, até mesmo na nossa vida ministerial, nosso chamado que temos para com Deus, nós temos que saber o momento certo, esperar o momento, o tempo de Deus. Não podemos agir precipitadamente, que foi o que Davi fez. Não é que ele tivesse feito uma má ação, mas ele fez algo de uma maneira incorreta. Não foi feito da maneira que já pré-estabelecida por Deus. Então tudo aquilo que eu pretendo fazer, eu tenho que submeter a Deus. Principalmente, amados, no que diz respeito à obra de Deus. Antes de tomarmos qualquer iniciativa, nós devemos submeter a Deus para saber se é aquilo ali que Deus quer, se Deus está concordando com aquilo que eu vou fazer, se ele vai dar o de acordo dele, se ele vai dizer, não faz, eu vou ser contigo, eu vou abençoar, vai dar tudo certo. E não nos precipitarmos e fazermos de maneira, a paz, Melque, de maneira que não estamos agradando a Deus. Quantas pessoas dizem, eu estou fazendo a obra de Deus, mas às vezes está fazendo uma obra na desobediência. Irmã Maria dos Anjos, a paz do Senhor, irmã Luz, a paz do Senhor. Então, tudo que eu preciso fazer, que eu tenho para me fazer, eu tenho que submeter à vontade de Deus. Saber se é daquela maneira que Deus quer que eu faça. Saber se é o momento de fazer. Eu acho que eu falei esses dias, eu precisava resolver um assunto na obra de Deus, e algumas pessoas me fizeram várias sugestões, mas eu preferi orar a Deus, para que as coisas acontecessem de acordo com a vontade de Deus, para que não houvesse traumas,
para que ninguém fosse prejudicado, principalmente a obra de Deus. E Deus nos orientou, e o que Deus havia colocado no meu coração foi totalmente diferente das sugestões que eu havia recebido. E nós fizemos, e deu tudo certo. O próprio Davi, nas vezes que ele saiu para a guerra, ele sempre consultava a Deus antes se ele deveria ir ou não. Mas se nós não vigiarmos, nós vamos falhar. Foi um momento em que Davi talvez tivesse deixado levar pela empolgação, pelo desejo de ver a arca de volta ao seu lugar de origem. E talvez tivesse passado até desapercebido ele. Não? Talvez ele não tenha feito aquilo de má intenção. Na realidade ele estava bem intencionado, ele queria levar a arca de volta para o seu lugar. Só que ele não fez da maneira correta. E por não fazer da maneira correta, Uzá foi sacrificado. Então as nossas decisões, as nossas atitudes, elas têm que ser primeiro apresentadas a Deus, ou perguntar ao Senhor se Ele concorda com a maneira que nós estamos querendo fazer, se essa é a melhor maneira, se tem alguma maneira melhor para ser feita, se Ele quer que façamos isso ou se não quer. A paz, Marilena. Então é importantíssimo que em tudo na nossa vida, nós, antes, não é durante, é antes de você fazer, consultar a Deus. Porque às vezes a pessoa toma uma decisão, depois que tomou aquela decisão, ele chega, pastor, eu estou fazendo isso e assim, ora por mim. Não adianta mais orar. Você já tomou a decisão, para que orar mais? A oração é antes. É antes de fazermos que nós temos que falar com Deus. Saber se é a verdadeira vontade de Deus. E ainda temos que tomar um cuidado muito grande, porque o nosso coração, ele é enganoso. Eu já falei várias vezes, eu tenho uma estatística de Maricá, de várias pessoas que resolveram mudar de igreja, e a justificativa é a mesma. E Deus já me falou que Ele não está nesse negócio. E as pessoas insistem. É um tal de o meu tempo acabou, e depois as consequências, amados, têm sido trágicas para essas pessoas, porque não aceitam os nossos conselhos. Então é muito importante. Eu lembro quando eu pastoreava aqui em São Gonçalo, que nós conseguimos comprar um terreno para construir a sede própria da congregação onde eu trabalhava, e nós começamos a orar. Foram 3 anos de oração. Nesse período de oração, eu desenhei a planta da igreja, apresentei a planta ao Senhor. Depois de apresentada ao Senhor, Juromê, naquela época, tinha um conselho administrativo. Levei para o conselho administrativo, o conselho aprovou, me autorizou a procurar um engenheiro para fazer a planta definitiva, porque eu fiz foi um rascunho. Foi preparada a planta e nós continuamos orando e fazendo eventos, arrecadando fundos, até que no ano de 2007, Deus falou para mim em janeiro, que seria de 2008, a obra vai começar. Não faltará nada. Todos os eventos que nós fazíamos, nós orávamos antes, tínhamos um grupo de oração, e nós orávamos, apresentávamos ao Senhor, e todos os eventos eram sucesso, nós arrecadávamos uma quantia
boa. E por isso quando o pastor resolveu me deslocar para outro lugar, lá ficou material, lá ficou dinheiro, lá ficou telhado comprado, porque nós tivemos a paciência de esperar a sinalização de Deus. Vai, faz. Então é muito importante, porque mesmo as coisas, ô Rosa, paz do Senhor, mesmo Rosinei, paz do Senhor, mesmo sendo uma coisa que aos nossos olhos parece bom para a obra de Deus, a obra de quem? É minha? Não. É sua? Não. Então como que nós vamos fazer algo sem antes consultar o dono da obra? Então primeiro eu preciso consultar o dono da obra. A paz do Senhor, irmã Eliane, senti sua falta hoje, hein? Primeiro precisamos consultar o dono da obra. Ele vai dizer como ele quer. Ele vai dizer o tempo, quando devemos executar esta obra. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso coração, ele é enganoso. A paz, Patrícia. Então, irmãos, Davi, ele teve uma boa intenção. A intenção dele não era ruim. Ele queria que a arca voltasse para o seu lugar de origem. Só se esqueceu. Primeiro, a paz, pastor Celso, esqueceu de consultar a Deus, esqueceu de como a arca deveria ser transportada, se empolgou porque ele foi procurar saber do povo, ele perguntou ao povo, mas esqueceu de perguntar a Deus. Não é assim que diz? Olha lá. E ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde o Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. No versículo 4, diz assim, então disse, vamos voltar ao 3, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. A paz, Mateus. Observaram, amado? Pareceu reto aos olhos de todo o povo. Mas não pareceu reto aos olhos de Deus. Davi esqueceu. Isso acontece conosco também. Queremos fazer muitas coisas, fazemos muitos planos, muitos projetos. E muitas das vezes nos esquecemos de submetê-los a Deus para recebermos a aprovação de Deus. Eu tenho comigo 4 folhinhas de papel, onde naquelas folhas eu escrevi várias coisas, orando a Deus, e eu fui escrevendo ali uma série de coisas. E desde que eu escrevi essas 4 folhinhas, de vez em quando eu pego, dou uma olhada e aquilo que Deus abençoou, que Deus nos ajudou a concretizar, eu vou ali e dou baixa. Mas tudo foi apresentado a Deus. E Deus age do momento certo. Às vezes eu mesmo, porque se você me perguntar, pastor, você sabe tudo de cabeça que está escrito naquelas folhas? Não sei. E quantas das vezes acontece alguma coisa? Me lembro quando Deus abençoou, tocou no coração de alguns irmãos para colocar ar-condicionado lá na igreja. E depois de já estar colocado, instalado, um dia eu abri, peguei aquelas folhas e fui orar, e fui olhar ali as folhas, e lá naquela folha, um daqueles itens que estava escrito ali, era o ar-condicionado da igreja. Então, se você me perguntar hoje se eu sei tudo que está escrito ali, eu não sei. Mas várias coisas Deus já nos permitiu executar. Deus supriu de alguma maneira.
Nós não tínhamos o dinheiro para colocar o ar-condicionado. Deus trabalhou e enviou os recursos. Nós não tínhamos dinheiro para trocar os bancos da igreja. Deus trabalhou e enviou os recursos. Porque antes ele foi consultado. A obra não é minha, a obra não é nossa, a obra é de Deus. Nós somos os seus canais, os seus instrumentos. Então quem dita as normas, quem dita as ordens, quem faz a coordenação é Deus. Desculpa. É Deus que nos dá as diretrizes, é Deus que nos orienta como Ele quer, como Ele acha que devemos fazer, como Ele quer que façamos. Então é muito importante, mesmo que aos nossos olhos o que pretendemos fazer seja bom para a obra de Deus, mesmo que você esteja fazendo aquilo com boas intenções, não esqueça de antes orar a Deus. A Bíblia diz que nós temos que andar em espírito. Se eu tenho que andar em espírito, eu tenho que estar sempre falando com Deus. Isso tem que ser uma rotina na minha, na sua, na nossa vida. E tudo aquilo que pretendemos fazer, não podemos deixar de consultar a Deus. Porque às vezes, amados, uma coisa que parece boa aos nossos olhos, lá na frente ela vai causar tragédia. Foi o que aconteceu. O carro era novo, Davi mandou fazer um carro novo, colocou os bois para puxar o carro, mas os bois tropeçaram. E para a arca não cair, Uzá foi lá, meteu a mão onde não devia. Morreu na hora. E agora? Isso acontece conosco. A paz, Natália. Isso acontece muitas vezes conosco. A precipitação. Irmã Ieda, meu bispo primaz. A precipitação, amados, nos leva a cometer erros que às vezes são gravíssimos. E que muitas das vezes não tem mais conserto. Uzá já estava morto. Porque Davi se precipitou. Então, queridos, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, antes de você fazer qualquer coisa, primeiro, ore ao Senhor. Procure saber se é a vontade dele que você faça o que você pretende. Procure conversar com Deus. Nós cansamos de dizer que entregamos a nossa vida. Eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu continuo resolvendo tudo por minha conta. Então não entreguei nada para Jesus. Entregar a vida para Jesus é tudo que você for fazer, você consultá-lo. Saber se é a hora, saber se é o momento, saber se é a vontade dele. Tem coisas que ele planejou para a minha vida que até hoje não aconteceram. E tem coisas que eu já até orando o Senhor, já coloquei para o Senhor a minha idade e as coisas não estavam acontecendo. A resposta dele para mim, ele é o dono do tempo. Ele não está preocupado com a minha idade. Para ele, a minha idade ou a sua idade, não importa nada. Ele faz a obra a hora que ele achar que deve fazer. Então a obra de Deus não é para ser feita como eu quero. Não é para ser feita como eu acho. Não, é para ser feita como Deus quer. Porque Ele é o dono da obra. Então é Ele que tem toda a autoridade, é Ele que manda, é Ele quem dá as ordens, é Ele que dá as diretrizes. Se Davi tivesse consultado a Deus, a vida de Uzá não teria sido sacrificada. Mas ele não consultou a Deus, ele consultou o povo. E o coração do homem, como é enganoso, o povo achou que é uma maravilha. Não, é uma beleza. Nem toda boa intenção, irmãos, vai dar certo.
Portanto, um conselho que eu quero deixar para os meus amados irmãos: não tome nenhuma decisão sem antes consultar a Deus, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida profissional e até mesmo na sua vida sentimental. Porque Deus tem sempre o melhor para mim e para você. E nem sempre o melhor de Deus é aquilo que nós planejamos. Então aprenda a orar. Aprenda a conversar com Deus. Nós podemos até fazer como Gideão. Deus foi lá, chamou Gideão, e Gideão fez prova com Deus. Você pode fazer. Você pode fazer, não tem problema não. Deus não vai ficar aborrecido com você não. Mas você não vai errar. Você não vai cometer erros, não vai falhar. Porque antes você buscou a orientação de Deus. Eu tenho um projeto no meu coração que estou orando, esperando uma resposta de Deus. E já passou várias pessoas e já me propuseram isso. Pastor, vamos fazer isso assim, assim? E minha resposta é mesmo, vamos orar. E estou orando, esperando uma resposta de Deus. A hora que Deus diz assim, ó, sinal verde, vai em frente, eu vou lá e faço. Enquanto não vier o sinal verde, eu vou só me preparando. Não vou ficar a vida inteira também de braços cruzados. Eu vou me preparando. Para na hora que Deus disser assim, pode fazer, é a minha vontade, você já está com tudo esquematizado, tudo certinho, e é só você colocar em prática. Então nós precisamos aprender, amados. Antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer atitude, buscarmos a orientação de Deus. Ele é o comandante. Ele é o grande general. Ele é o grande eu sou. Então é Ele quem nos dirige, é Ele que nos orienta. Até mesmo numa mensagem que você vai trazer para a igreja. Quantas vezes já aconteceu comigo de eu preparar uma mensagem e passa 2, 3, 4 meses, 5 meses e eu não prego aquela mensagem. E às vezes vou ministrar em um local totalmente diferente da onde eu imaginei que fosse. Porque em tudo Deus nos orienta, amados. O que muitas das vezes nos falta é buscar essa orientação. É queremos fazer as coisas ao nosso bel prazer. Parece que nós é que somos o dono da obra. Parece que nós é que somos o dono da nossa vida. Porque nem da nossa vida nós somos o dono. Nós não somos dono de nada. Nem da roupa que nós vestimos nós não somos dono. É Deus que nos empresta, Deus que nos concede. Se estamos vestidos, é Ele que nos veste. Se temos um emprego, é Ele que abre as portas. Se temos o nosso pão de cada dia, é Ele que nos fornece. Aí você vai, mas eu trabalhei, eu recebi... Não, mas aquele trabalho foi Deus que te deu. E você trabalhou porque Ele te deu saúde para trabalhar. Então tudo, amados, em nossa vida, tem que vir de Deus. Amém, irmão Aldeniro? Tudo deve vir de Deus. Ou então, nós não podemos dizer que entregamos a nossa vida para o Senhor. Porque entregar é você perder a autoridade sobre aquilo que você entregou. Eu tenho aqui esse tubo de remédio aqui, ó. Aí eu pego e dou para a irmã Lourdes. A partir do momento que eu dei para ela, a autoridade sobre isso aqui deixou de ser minha e passou a ser dela. Assim é a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos abrindo mão da nossa autoridade sobre a nossa vida. Agora é Ele quem nos dirige, é Ele que nos orienta, é Ele que vai nos dar as diretrizes, Ele que
dizer o que ele quer, o que ele não quer. É assim que funciona para aquele que deseja fazer a vontade de Deus. Então, queridos, não esqueçam dessa mensagem, porque muitas pessoas que tive a oportunidade de conhecer, por não ouvirem a voz de Deus, hoje estão longe dos caminhos do Senhor. Mas que Deus abençoe a cada um dos amados, para que sempre que tenha o hábito de orar, de buscar a Deus e esperar o tempo de Deus. Deus pode falar para mim ou para você que tem uma chamada na minha ou na sua vida e pode cumprir em uma semana, mas pode cumprir também daqui a 5 anos ou 10. Deus, ele tem o tempo certo. Por isso que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Que Deus abençoe os meus queridos, os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos estar orando agora pelos pedidos de oração. E hoje a Giovana já arranjou o nome de mais um coleguinha aqui para me orar. O Arthur. Né? Então nós vamos estar orando, né, pelo Arthur. Ela está falando alguma coisa aqui, ó. Fala, por favor. Ele vomitou. Ah, tá. Ele passou mal na escola hoje. Então vamos orar pelo Arthur. A menininha que ela pediu para nós orarmos ontem, hoje já estava na escola, né? Agora hoje nós vamos orar pelo Arthur. Orar por você também? Não. É Fala aqui, vem cá. porque Fala aqui. a mãe dele foi sequestrada. Ah, tá bom. Você vai olhar que a mãe dele também foi sequestrada. Já tá em casa. Já está em casa, mas está lá, né? Foi um sequestro relâmpago, né? Então, não sabe o susto que ela passou, vamos orar pela mãe do Arthur também, né? Continuar orando pela Luísa, continuar orando pela irmã Eusineia, né? E por todos os pedidos de oração que estão aqui em nossas mãos. Soberano Deus, Pai Celestial, Senhor, mais uma vez chegamos diante da Tua presença, Pai querido, Pai amado, intercedendo a Ti, Senhor, por cada vida. Senhor, Tu conhece, Pai, as pessoas que aqui estão relacionadas, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desenganadas pelo médico, mas como eu sempre digo, Pai, e repito todas as vezes, a última palavra não é do médico, a última palavra é Tua, e Tu pode, Senhor, fazer o milagre, Tu pode curar, Tu pode libertar. Senhor, assim eu coloco essas vidas nas Tuas mãos, e como início da Tua palavra, Senhor, eu repreendo toda enfermidade, todo mal, que seja repreendido, Pai, pelo poder do nome do Teu Filho Jesus. Que essas pessoas, Pai, recebam a cura, recebam o milagre, Pai. As famílias que estão passando por dificuldade sejam restauradas, meu Senhor. Famílias, ó Pai, que estão separadas, mas Tu podes, Senhor, restaurar essas famílias. Eu coloco cada um nas Tuas mãos. Pai, os Teus filhos estão afastados da Tua casa. Quantos nomes que estão aqui relacionados, ó Pai, que são servos Teus, que estão afastados da Tua presença. Mas eu coloco nas Tuas mãos, coloco os casamentos nas Tuas mãos. Meu Senhor, nós Te clamamos. Pai, eu quero ver a vitória do Teu povo. Eu quero ver, Senhor, o Teu povo testificando, Pai, da vitória recebida. Eu quero ver, Senhor, o Teu nome sendo glorificado. Porque eu reconheço, ó Pai, que eu não tenho poder nenhum, a não ser, Pai, para clamar a Ti. E a Tua palavra me garante, Senhor, que os sinais seguiriam aos que crerem. E é no Teu nome, Jesus, que eu estou aqui clamando nesta noite, por cada um dos Teus filhos também que estão nos acompanhando. Ah, Senhor, Tu sabe a necessidade de cada um, para que Tu possa abençoar os Teus servos, abençoar as Tuas servas, que Tu possa manifestar a Tua glória na vida de cada um dos Teus filhos. Se porventura alguém está enfermo, que seja curado para a glória do Senhor. Se alguém está passando por algum problema difícil, causa na justiça, Pai, decreta a vitória do Teu povo. Senhor, manifesta, Pai, o Teu poder, Senhor. Pai, eu creio num Deus que tem todo o poder. E é em nome desse Deus, é em nome desse Jesus, que eu clamo, crendo na vitória, crendo, Senhor, que Tu vai abençoar os Teus filhos,
Tu vai abençoar os teus servos que têm nos acompanhado. Oh, Jesus querido, Pai, que tu tenha misericórdia, meu Pai, deste povo. Pai, também quero te pedir pelos missionários que estão aí, Senhor, por este mundo, pregando a tua palavra, sofrendo perseguições. Oh, Jesus querido, abençoa o Samuel que está nos acompanhando, a Celina. Pai, a cada um, Senhor, que tem nos acompanhado, o Cristiano, a todos, ó Pai, que está nos acompanhando nesta noite, que tu venha abençoar, que tu venha dar vitória. Pai, os governantes desse país, sejam eles municipais, estaduais, federais, eu coloco cada um nas tuas mãos, velho. Liberta essa nação desse demônio da corrupção, desse demônio da prostituição, do homossexualismo. Meu Senhor, que toda feitiçaria, Pai, seja quebrada, seja destruída, toda a cadeia do inferno, meu Senhor, seja repreendida, Pai, seja desfeita pelo poder do nome do teu Filho Jesus. Pai, em nome de Jesus, é no nome do teu Filho, Senhor, que eu abençoo esta nação. Eu profetizo, Senhor, que o Brasil será para ti, Senhor. Eu creio, Senhor, que ainda existe um povo que clama a ti por esta nação. E nós queremos ver, Pai, a história do Brasil sendo mudada. Nós queremos ver, Pai, o Brasil sendo um celeiro, Pai, de missionários, para mandar por este mundo afora, para pregar a tua palavra. Por isso, Pai, eu coloco nas tuas mãos, Pai, todas essas autoridades, Pai, que tu venha repreender, que tu venha libertar essas vidas, porque eles precisam, Pai, de libertação. Eles também são almas, ó Pai, e o teu Filho morreu por ele ali na cruz do Calvário. E eu coloco cada um deles nas tuas mãos. E te peço que tu venha abençoar, que tu venha ser da vitória, em nome do teu Filho Jesus. É o que nós pedimos e já te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amados, como eu tenho falado, agora vocês têm mais um meio de comunicação para nos acompanhar, né? Nós temos um canal agora no YouTube, Pastor Álvaro Guimarães. Esta mensagem vai estar sendo reproduzida lá também, neste canal. Não esqueçam também, amados, de compartilhar esta mensagem. Outras pessoas precisam ser alertadas para não serem precipitadas como Davi. Da mesma maneira que nós fomos alertados hoje, porque esta palavra, primeiro Deus fala comigo e depois fala com vocês. Então hoje nós fomos alertados por Deus para não fazermos nada sem antes consultá-lo. Então compartilhe esta mensagem para que ela chegue aos 4 cantos do mundo, porque eu sei que pessoas ouvirão esta mensagem e serão abençoadas, porque não tomarão decisões que irá prejudicá-los na sua vida espiritual ou até mesmo prejudicar a terceiros. Então, amados, eu conto com a colaboração de cada um de vocês. Compartilhe esta mensagem para que ela alcance outras vidas em nome de Jesus. Não esqueça também da nossa página, Ademais Ministério Azaf, onde transmitimos todos os nossos cultos. O culto de hoje está lá gravado. Se você quiser, você não assistiu o culto, quiser assistir, acesse a nossa página e você terá a oportunidade de ver, de ouvir a mensagem que foi ministrada lá hoje à noite. Eu conto também no dia 15 de julho, nós teremos um Festival de Caldos. Esse evento visa arrecadar fundos para o congresso da nossa juventude. Se você desejar participar, o convite é R$12. Aí fica aí o desafio para o pessoal de São Gonçalo montar uma nova caravana e invadir Maricá para participar lá do Festival de Caldo, né? Aí o Samuel que passou por aqui, o Cristiano, a todos aí que passaram por aqui, que estejam lá nos ajudando, abençoando lá os nossos jovens, né? Vocês sabem que todo evento traz despesas, né? E cada um ajudando com um pouquinho fica mais fácil. E eu conto com a colaboração de vocês. No próximo domingo também, no dia 6 de julho, 2 de julho, desculpa, teremos um almoço também visando arrecadar fundos para esses eventos, né? Quem já foi lá, já almoçou conosco, já conhece lá
a nossa comida, a qualidade da comida. Então você está convidado para mais uma vez, dia 2 de julho. Tem 2 convites para você. 2 de julho, o almoço. 15 de julho, Festival de Caldo. 20 de julho, o nosso Congresso de Jovens. Né? Nós contamos com a presença de cada um de vocês, com a participação. Será um prazer imenso receber os amados lá. Nosso endereço, Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, 376, Centro, Maricá. Primeira entrada de Maricá, para quem vem no sentido de Niterói, Maricá. Quem vem da região dos lagos é a segunda entrada de Maricá. Logo no início, você entrou na avenida ali, vai passar em frente do DPO, logo depois do DPO, do lado esquerdo, está ali a nossa igreja. E nós aguardamos a sua presença, a sua visita. Amanhã temos culto no lar, na casa da nossa irmã Natália. Sábado, culto na casa do nosso irmão Alexandre. Estamos indo para a rua, irmão, fazendo culto nos lares. A nossa meta é usar a internet para ganhar almas para Jesus. É ir para a rua, fazemos culto dos lares. E em breve estamos preparando um som para irmos para as praças, né? Pregar o evangelho, porque essa é a função da igreja. Essa é a minha, é a sua, é a nossa função, né? E estou aguardando a decisão aí do grupo aí de São Gonçalo. Estou aguardando a resposta de vocês. Então, amados, que Deus abençoe vocês. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe dê a paz. Querendo Deus, amanhã estaremos aqui com mais uma mensagem da parte de Deus para os meus amados e queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Um abraço a todos e até a próxima.